Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Estamos ao vivo aqui para falar sobre a movimentação de amanhã dos produtores e agricultores de São Paulo que vão às ruas numa manifestação de protesto contra os aumentos do ICMS impostos pelo governo do estado através do governador João Dória. É o tratoraço contra esse aumento que incide essencialmente sobre a cesta básica, os alimentos dos mais pobres, principalmente, também, é claro, incide sobre os agricultores mais pobres, principalmente a agricultura familiar. Nós vamos falar nesse instante com o professor Roberto Rodrigues, o ex-ministro Roberto Rodrigues, o nosso amigo particular, que comandou um estudo das consequências desse aumento do ICMS na produção agrícola. Antes de mais nada, vamos cumprimentar o professor Roberto Rodrigues, direto lá da Fundação Getúlio Vargas. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo. João, muito obrigado. Prazer falar com você, com o teu povo. Muito bem. Professor Roberto, deixa eu pegar aqui as considerações finais desse estudo importante feito pelos economistas da Fundação Getúlio Vargas, mostrando os impactos desse aumento na produção, para a gente poder contextualizar a nossa conversa. Deixa eu colocar na tela, então, esse estudo. As considerações finais da Fundação Getúlio Vargas mostra que os impactos do aumento da alíquota de ICMS geram distorções para a economia de São Paulo e toda a região sudeste. Diz as considerações que essas distorções serão sentidas em forma de redução de consumo pela população e redução de investimentos pelos setores. Os principais resultantes desses efeitos serão a redução da massa salarial e a redução do valor da produção setorial. Na outra linha, para cada R$1 adicional de arrecadação que o governo do estado vai conseguir com esse aumento, haveria uma queda de R$ 2,75 no consumo. Ou seja, os trabalhadores menos qualificados associados às famílias de baixas rendas seriam os mais afetados. Aí o estudo conclui dizendo o seguinte, professor Roberto: justifica-se, portanto, o motivo pela qual as associações e entidades relacionadas ao agronegócio estarem se manifestando amanhã contra esta lei. Professor, vamos entender bem. Essa medida, quando a gente diz aqui que é uma medida cruel, ela é cruel porque ela afeta os mais pobres. É isso, professor Roberto? Eu acho que eu vou um pouco mais longe do que isso, João. É verdade, afeta os mais pobres, sobretudo os consumidores mais pobres. O que vai acontecer? Você vai ter um aumento dos impostos sobre os insumos agrícolas, que afetam todos os produtores rurais, pequenos, médios e grandes. Sobre os combustíveis, que afetam todos, pequenos, médios e grandes. Portanto, isso levará a aumento de custo de produção e, portanto, aumento de preço para o consumidor. O consumidor não aumentou a renda dele, o que ele vai fazer? Vai consumir menos. Então, é um tiro no pé do governo. Economicamente, é um erro, porque o governo está com problema de caixa, que aumentar imposto, uma medida enfim, insensível, aumentar imposto como se fosse o problema do caixa. Ao contrário, como o consumo vai cair, vai diminuir a arrecadação. Então, economicamente é um erro. Socialmente, é um erro muito pior, porque afeta todos os produtores rurais, pequenos, sobretudo, como você falou aí, mas também os grandes. O produtor de cana, por exemplo, João, que você conhece muito bem. Prepara o solo, corta a cana, transporta a cana para a usina, é tudo com caminhão, é tudo diesel. Aumento do custo do diesel é injeção na veia do custo de produção de cana. Para médio, pequeno e grande produtor também. Então, aumenta o custo e, portanto, aumenta o preço para o consumidor, que é o de pequena baixa ou de mais baixa renda, vai sofrer mais. Então, tem uma consequência social negativa. Econômica, para o Estado não vai ganhar nada, tiro no pé. E social para o povo de São Paulo. E política, porque esse aumento, ele se reflete nos estados vizinhos todos. O CEAGESP, particularmente, que comercializa produtos de hortifruti e cana-de-açúcar para toda a região sudeste e uma parte centro-oeste, vai levar esse custo para fora de São Paulo. Tem uma consequência para fora de São Paulo negativa também, politicamente falando. Mas que é uma coisa inacreditável que se cometa um erro dessa natureza com consequências negativas econômicas, sociais e políticas. É uma medida equivocada, né, professor Roberto Rodrigues? Porque a gente sabe... Acho que é equivocada e com insensibilidade, feito pela área financeira do governo de São Paulo,
que não conhece agricultura, não sabe como é que se planta nada, como é que faz, como é que o insumo incide no custo de produção. Pensa que as coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, ele absorve o custo como se fosse uma coisa matemática, absorve o custo. Não tem nada de absorver custo. Aumenta o custo. Aumenta o custo, reduz o resultado. E aumenta o preço para o consumidor. Então, perde o produtor, perde o consumidor e perde o Estado, com arrecadação menor. É de uma infelicidade. Mas o que eu queria... falar outra palavra que não tem cabimento. O que eu queria abordar o que eu queria abordar com o senhor é o seguinte, que nós, dos primórdios da agricultura, da economia agrícola, a gente aprende que a base é a lei da oferta e procura. Se você quer baratear um produto, se você quiser favorecer as pessoas para consumirem mais, você diminui os custos aumentando a oferta. Aí sim... Não é assim, professor? Quer dizer, se aumenta o custo, o cara vai diminuir a produção, vai diminuir a oferta, vai aumentar o preço. É de uma clareza meridiana. Não sei como é que as pessoas tomam decisão dessa natureza aí. Bom, sem querer fazer partidarismo, mas usando a sua experiência política como ex-ministro, mas hoje você está como comandante, do coordenador do FGV Agro, o senhor acha que é possível, com essas manifestações como a sua, por exemplo, que tem fundamental importância, que o governador Dória venha a reverter essa decisão? João, tem muita gente conversando com o governador, com os secretários, as conversas estão acontecendo, né? O governador já percebeu o erro, já está sensibilizado com o erro, né? E está estudando uma forma de resolver. Agora, para mim o tratoraço tem que acontecer de qualquer jeito, porque é um sentimento de atraiçoamento, né? Isso foi dito que não haveria aumento de imposto, e aumentou o imposto. Não é aumento de imposto. Como que não aumenta o imposto? Espera que aumenta o imposto. Óbvio que aumenta o imposto. Aumentando o custo, aumenta o imposto. Então, mas eu confio que tem gente inteligente do governo que pode ajudar a resolver esse assunto aí rapidamente. Mas eu acho que só tem uma saída real. Revogar o decreto, ou pelo menos adiar por 90 dias a sua aplicação, até que a sociedade representada pelos agricultores, cooperativas, associações de classe, sindicatos, converse com o governo e encontre uma solução. O problema é o seguinte, João, eu tenho falado muito isso aqui. Olha, eu sou agricultor, eu tenho um contador, certo? Às vezes quando eu falo, olha, estamos sem caixa, o fluxo de caixa está perigoso, não dá para pagar o banco. Mas como eu não posso pagar o banco? Se eu não pagar o banco, eu não tenho mais crédito. Então, o contador pode dar um palpite aí, olha, o fluxo de caixa está ruim, tem que aumentar o recurso sem pagar a dívida. Não posso deixar de pagar a dívida. Então, o que eu faço? Vou vender uma máquina usada, um caminhão, um automóvel e pagar a dívida. Então, quem decide o que vai com a sua atividade não é o contador. O contador orienta, informa e dá alternativas. Quem decide é o dono, quem está com a massa na mão, não é? Então, é o caso do que quem decide é o governador, não é o secretário de planejamento que decide isso aí, é o governador. Então, eu estou aqui com muita esperança que haja uma solução para esse processo todo aí. Agora, essa esperança vem da pressão, né? Político detesta povo na rua, né? É claro, eu mesmo fui forte defensor da manifestação, lá atrás, antes tem que fazer barulho, porque é a única forma de mostrar a realidade. As pessoas não sabem o que é a realidade, não sabem, ficam numa redoma, essa turma da área financeira fica numa redoma isolada do mundo, fazendo continha, quando o problema de produzir é muito mais complexo do que a conta que está no papel. É muito mais grave, muito mais difícil, muito mais rigorosas as condições que são contrárias à atividade produtiva rural. Sobretudo o pequeno produtor. O pequeno produtor vive sempre no fio da navalha. Você sabe disso, João. Você conhece isso tão bem quanto eu, mais do que eu ainda. Então, você não pode criar um mecanismo que iniba a capacidade de produzir e, portanto, iniba a sobrevivência do pequeno produtor. E, sobretudo, você não pode inibir o consumo das pessoas mais pobres. Isso é socialmente um descalabro. Então, eu acho que isso é um erro econômico, como eu disse, porque
não vai aumentar a tributação, vai diminuir a tributação. Então vai diminuir a tributação, não, a arrecadação, né? Vai diminuir a arrecadação, aumenta o tributo, não é arrecadação. Então, economicamente é ruim para o Estado. Socialmente é ruim para a sociedade paulista e estados vizinhos. E politicamente, bom, não precisa nem falar, né? Então, mas, no entanto, temos que tirar um fator positivo do tratoraço de amanhã, né, professor? Porque a gente está... Tem que acontecer, é muito bem visto, sim. É muito bem-vindo. É muito bem-vindo, porque a classe rural e outra... João, eu estou aqui monitorando tudo isso, acompanhando esse processo todo, as associações comerciais também participando, supermercado participando. Então, não é só agricultor, não. O consumidor está representado também, associações comerciais, em supermercados, em outras associações de classe, mostrando que não é uma reclamação do agro, é reclamação da sociedade paulista. Tá. Nós temos um levantamento que nós estamos fazendo de momento a momento das adesões a essa manifestação Tratoraço de amanhã. Nós já temos mais de 200 municípios listados que vão às ruas amanhã, professor. Eu sei disso. Também estou acompanhando isso. Pois é. Eu vejo isso como um fator positivo, porque pela primeira vez nós vamos ter uma representatividade da base. Porque os agricultores sempre foram monitorados. Desta vez a base tomou o ferro na unha. Eu estou muito contente com isso, porque isso demonstra uma unidade de pensamento e uma ação natural, espontânea. Então isso mostra que a classe não está anestesiada, ela está desperta, está acordada, está preocupada com o futuro do país. Então reage em benefício do país. Eu estou muito feliz, porque a classe rural, que é a sustentação desse país há tantos anos, João, né? Agora na pandemia mesmo, que é que salvou a economia brasileira? O único setor que não parou é a agricultura, a pecuária, o agronegócio, não parou. Não faltou comida para ninguém no Brasil inteirinho. Exportamos mais do que nunca, alimentando mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Então o setor acordou e está firme na parada. Ele é um setor patriota, é um setor com espírito cívico, é um setor que sabe defender o país, defender a sua própria atividade. Então, eu estou muito contente com a manifestação desse tamanho, dessa natureza. Tá, viva o agricultor paulista, viva o agricultor brasileiro. Viva. Mas antes das considerações finais, professor Roberto, vamos voltar ao estudo da Fundação Getúlio Vargas, porque mostra que é um tiro no pé, vai tomar R$1 do produtor, mas vai perder 2,75 em consumo. Mas amanhã os produtores vão fazer questão de estar próximos aos supermercados para alertar os consumidores e as consumidoras que os preços vão subir. Aí que está a crueldade, né? Porque vai subir a abobrinha, vai subir o ovo, vai subir o leite, vai subir o arroz, o feijão. Isso é muito cruel, porque é a cesta básica, professor. Aí, João, é importante que a gente falar a verdade das coisas. Muitos produtos subiram de preço por causa da pandemia, não tinha nada a ver com o negócio do ICMS, né? O que aconteceu no ano passado, particularmente, foi que a demanda cresceu, o demanda por alimentos cresceu no Brasil e no mundo inteiro. Aquele apoio que o governo federal deu para populações de mais baixa renda aumentou o consumo de produtos básicos. Ninguém estava esperando um aumento de consumo daquele tamanho. Por outro lado, a demanda global também cresceu e o câmbio favoreceu muitas exportações, então nós exportamos muito mais do que o normal, em termos de arroz, açúcar, por exemplo, né? Então, aumentamos muitas exportações. E aí, é o que você falou no começo da conversa, a famosa lei da oferta e procura. Essa é uma lei que não pode revogar de forma nenhuma. Que nós estamos nos preparativos, nas vésperas de uma grande manifestação que teremos amanhã, dia 7, quinta-feira, em todo o estado de São Paulo, que serve de exemplo para todo o país, onde os produtores vão se manifestar contra esse aumento em cima da cesta básica de ICMS de 4,14%, que em efeito cascata vai até 30%. Então eu agradeço a atenção de todos, também agradeço, claro, a gentileza do professor Roberto Rodrigues, coordenador do FGV Agro, conosco aqui do Notícias Agrícolas. Voltaremos com mais informações dentro de instantes. Estamos em plantão, seja o produtor rural mais bem informado do nosso país e vamos em frente.